Módulo 2. História da filosofia. Nesta segunda parte do módulo 2, vamos ver quais foram as contribuições de Platão para a filosofia. Platão, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, é uma das figuras mais importantes da filosofia ocidental. Suas contribuições abrangem diversos campos da filosofia, incluindo a metafísica, a epistemologia, a ética e a política. Seus escritos, principalmente em forma de diálogos, exploram profundas questões filosóficas que ainda são debatidas até hoje. Platão nasceu em uma família aristocrática ateniense em 428 a.C. Durante sua juventude, tornou-se aluno de Sócrates, cujo método de diálogo influenciou profundamente Platão. Após a morte de Sócrates, Platão viajou extensivamente antes de retornar a Atenas para fundar a Academia, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo ocidental. Platão faleceu em 348 a.C. Platão escreveu numerosos diálogos, nos quais Sócrates frequentemente desempenha o papel principal. Algumas das obras mais importantes incluem A República Fédon Banquete Fedro e Timeu, em Teoria das Ideias ou Formas. A teoria das ideias é central à filosofia de Platão. Ele propôs que, além do mundo físico, existe um reino imutável e eterno de ideias ou formas. Essas formas são as essências perfeitas de todas as coisas. Características das formas: eternas e imutáveis. As formas são perfeitas e não mudam, ao contrário do mundo físico, que é imperfeito e em constante mudança. Universais. As formas são universais, aplicáveis a todas as instâncias de um tipo. Por exemplo, a forma da beleza é a essência da beleza em todas as coisas belas. Acessíveis pela razão. As formas não são perceptíveis pelos sentidos, mas podem ser conhecidas através da razão e do pensamento filosófico. Exemplo: Alegoria da caverna. Platão descreve uma caverna onde prisioneiros veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras são a realidade. Quando um prisioneiro é libertado e vê o mundo exterior, ele percebe que as sombras são apenas reflexos das formas verdadeiras. Esta alegoria ilustra a distinção entre o mundo sensível e o mundo das ideias. Em A República, Platão explora a natureza da justiça e descreve sua visão de uma sociedade justa. Ele propõe uma cidade-estado ideal, dividida em 3 classes: governantes, guardiões e produtores. A República é uma das obras mais influentes de Platão, abordando diversos temas relacionados à justiça, à política e à filosofia. No livro 6º de A República, Platão continua a discussão sobre a natureza do filósofo e a importância da filosofia para a liderança da cidade ideal. E os pontos principais são: Platão argumenta que o verdadeiro filósofo é aquele que ama a verdade e busca o conhecimento em si mesmo, e não apenas as aparências ou opiniões. O filósofo, por sua natureza, está mais apto a governar, pois possui uma visão clara e desapaixonada da realidade. Ele introduz a ideia do filósofo-rei, afirmando que apenas aqueles que compreendem a verdadeira natureza do bem podem governar com justiça e sabedoria. A formação do filósofo-rei envolve um longo processo educacional que inclui o estudo da matemática, da dialética e das formas puras. Platão compara a ideia do bem ao sol, que ilumina e dá vida às coisas, permitindo que elas sejam vistas e conhecidas. Segundo ele, o bem é a causa de todo conhecimento e verdade, assim como o sol é a causa da visão e da vida. No livro 7, Platão apresenta uma das passagens mais famosas de toda a sua obra, a Alegoria da Caverna. Esta alegoria é uma metáfora para a condição humana e o processo de iluminação filosófica. Ele descreve um grupo de prisioneiros que vivem acorrentados em uma caverna de frente para uma parede, onde veem apenas sombras projetadas por objetos atrás deles, iluminados por uma fogueira.
e essas sombras representam as percepções sensoriais e as crenças enganosas que tomamos como realidade. Um prisioneiro é libertado e sai da caverna, inicialmente cegado pela luz do sol, mas gradualmente adaptando-se à verdadeira realidade fora da caverna, que representa o mundo das formas e o conhecimento verdadeiro. Após sua iluminação, o prisioneiro libertado sente a obrigação de retornar à caverna para libertar os outros prisioneiros, mesmo que eles resistam ou o rejeitem. Platão descreve a educação ideal como o processo de ascensão da alma, desde o mundo das sombras, opiniões, até a plena luz do conhecimento verdadeiro. A educação para Platão deve ser direcionada à compreensão do bem, que é o princípio supremo. Fez também críticas aos governantes de sua época, afirmando que eles carecem de verdadeira compreensão e sabedoria, governando apenas com base em opiniões e interesses próprios. Esses livros são essenciais para entender a visão de Platão sobre a filosofia, a educação e o papel dos líderes na sociedade. Ele defende que apenas os verdadeiros filósofos, aqueles que alcançam o conhecimento do bem, estão aptos a governar de maneira justa e eficaz. Em Teoria do Conhecimento, Platão distingue entre opinião, doxa, e conhecimento, episteme. O conhecimento verdadeiro só pode ser obtido através da razão e do entendimento das formas. Ainda em A República, Platão apresenta a divisão da linha, que ilustra os níveis de conhecimento e realidade, no imaginário, sombra e reflexos, na crença, objetos físicos, no pensamento, objetos matemáticos, e na inteligência, formas. Em Mito do Sol, Platão compara o Sol, que ilumina o mundo sensível, à forma do bem, que ilumina o mundo inteligível. Assim como o Sol torna a visão possível, a forma do bem torna o conhecimento possível. Platão e a ética. Eudaimonia, felicidade. Platão acredita que a verdadeira felicidade, eudaimonia, é alcançada através da justiça e do conhecimento das formas. A vida virtuosa é aquela que está em harmonia com a verdadeira natureza do ser humano. As virtudes cardeais são a sabedoria, que é o conhecimento e prudência, a coragem, que é a fortaleza e a resiliência, a temperança, a moderação e o autocontrole, e a justiça, o equilíbrio e a harmonia. O Fédon, também conhecido como Sobre a Alma, é um dos diálogos mais conhecidos de Platão. Ele narra as últimas horas de Sócrates antes de sua execução e explora temas profundos sobre a imortalidade da alma, a filosofia da morte e a natureza do conhecimento. O diálogo se passa na prisão onde Sócrates está detido, em seus últimos momentos antes de beber a cicuta. Fédon, um dos discípulos de Sócrates, relata a conversa entre Sócrates e seus amigos a Equicrates, um outro filósofo. Sócrates argumenta que a verdadeira filosofia é uma preparação para a morte. Para ele, os filósofos passam a vida treinando para se desligarem das distrações sensoriais do corpo e se concentrarem na alma e na busca pela verdade. Sócrates apresenta vários argumentos para demonstrar que a alma é imortal. Argumento da oposição. Sugere que tudo vem do seu oposto, e assim como a vida vem da morte, a morte deve vir da vida, implicando um ciclo contínuo. Argumento da reminiscência. Afirma que aprender é lembrar o que a alma já conhecia em vidas passadas, indicando que a alma existe antes do nascimento. Argumento da simplicidade. A alma é invisível e indestrutível, ao contrário do corpo físico que se decompõe após a morte. Sócrates discute a essência da alma e a distingue do corpo. A alma, sendo mais próxima do divino e do imutável, não pode ser destruída pela morte física. Sócrates descreve diferentes destinos para a alma, dependendo de como a pessoa viveu sua vida. As almas virtuosas ascendem a um lugar de felicidade, enquanto as almas que viveram de maneira injusta sofrem punições. No final do diálogo, Sócrates se despede de seus amigos com serenidade.
reforçando sua crença na imortalidade da alma. Ele bebe a cicuta e, enquanto a morte se aproxima, mantém a calma e continua conversando sobre temas filosóficos até seus últimos suspiros. O Fédon é, sem dúvida, uma obra fundamental para compreender a filosofia platônica sobre a alma, a vida após a morte e a importância da prática filosófica como preparação para o além. Finalizando mais uma parte desse breve curso de filosofia, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para ter acesso aos próximos módulos. Portanto, não perca as próximas aulas que serão igualmente importantes para entender o mundo da filosofia. Até lá!